Bom, então eu vou começar já. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal aí da Liga que me convidou para falar sobre mais um tema de pneumologia, obviamente. E o tema de hoje vai ser crise de asma, e a gente vai focar muito mais esse tema da crise de asma na abordagem na emergência, né? A princípio é para estar tudo certo com a parte do áudio, com a parte dos slides e da minha imagem aqui, mas qualquer coisa pode escrever no chat, assim como perguntas. Aí no final eu vou dar uma olhada e vou ver o que a gente consegue responder, né? Talvez eu não vou conseguir fazer a resposta em tempo real das perguntas, porque tem um delay próprio do YouTube aí, então isso às vezes atrapalha um pouquinho. Esperamos que dê tudo certo aí. Mas vamos lá então. Começando a falar de crise de asma, esse vai ser o sumário, vai ser o que a gente vai, a ordem dos fatores que a gente vai seguir aí nessa aula. Prometo não demorar muito mais do que 45 minutos aí de aula. E tópico a tópico a gente vai esmiuçando cada parte. Então as 4 referências que eu utilizei para fazer essa aula foi o GINA, né, que é a Iniciativa Global para Asma, agora 2020, o Guideline britânico, que é de 2019, muito bom para quem quiser ler. Geralmente os guidelines britânicos são bons de maneira geral. O livro de emergência da USP, a 11ª edição, sendo que a 12ª e a 13ª, pelo que eu sondei, são iguais, na verdade. A 12ª é igual. E o Up to Date, que tem uma visão, pelo menos, de especialistas famosos mundiais e que consegue organizar todos os anteriores e ainda assim colocar a sua opinião, né? Então, o contexto de uma crise de asma, obviamente, é a asma, que nada mais é do que aquela doença inflamatória crônica das vias aéreas, e que tipicamente os pacientes têm aquela história de dispneia, sibilância, tosse ou pressão torácica, e tem esse ponto em comum já, né? Isso varia ao longo do tempo, ou seja, a asma nem sempre tem características e sintomas contínuos. E, além disso, isso é associado a uma hiperresponsividade brônquica, ou seja, determinados agentes, determinados antígenos são capazes de gerar mais ou menos obstrução para esses brônquios e fazer mais ou menos sintomas para o paciente. E tudo isso é responsável pela obstrução, que é variável. Se a gente fosse tentar dar um pouco mais de dados, é o que a gente veria na espirometria como um distúrbio ventilatório obstrutivo e uma prova broncodilatadora positiva. Piora com antígenos que agridem e melhora, por exemplo, com um broncodilatador. Essa é a asma, mas é importante a gente ter uma ideia que a asma por si só, ela em si tem os seus altos e baixos, sem com que necessariamente esses altos ou esses baixos sejam uma crise. Porque a crise em si, ela tem uma definição um pouquinho diferente, que é o próximo slide. A definição de crise de asma é a deterioração progressiva, clínica e funcional. A gente vai falar da clínica e vai falar da função, ambas as coisas pioram, né, do ponto de vista pulmonar, de um quadro de asma que o paciente já tinha e eventualmente, talvez na idade pediátrica isso seja um pouco mais comum, o primeiro contato do paciente com a doença é uma crise, mas muitas vezes não, o paciente já tem um diagnóstico de asma e apresenta piora clínica e funcional do quadro pulmonar, causado por diversos fatores, não tem um específico, a gente vai listar eles depois quais são os possíveis, e que além de ter essa piora clínica e funcional, precisa haver algum tipo de mudança, precisa existir algum tratamento específico. Senão, a gente vai estar frente àquela pequena variabilidade do dia a dia do paciente com asma. Mas aqui não, aqui a gente está falando de casos mais graves em que precisa ter mudança do tratamento propriamente dito, né? Só para a gente ter uma ideia, essa deterioração progressiva, mais que 80% das vezes, demora mais do que 2 dias. Ou seja, existem até 20% que são aquelas asmas lábeis, que em menos de 24 horas o paciente está bem e de repente ele está com uma crise. Mas a maior parte das vezes leva 48 horas para o paciente começar a apresentar e ser nítida essa deterioração, né? Na média, leva entre 5 a 7 dias para ter essa piora clínica e funcional, né? É claro que provavelmente nas últimas horas que ele se encaminhou ao pronto-socorro, ele estava tendo o pior dos momentos, o pior dos sintomas, né? Como eu falei, eventualmente é na abertura de um diagnóstico de asma, mas a maior parte das vezes o paciente já tem esse quadro, né? Ele muitas vezes te conta, inclusive, que ele já tinha esse diagnóstico e que tudo piorou, né?
e um dado importante, mas que em algumas definições cabe, é que isso expõe o paciente a risco de hospitalização ou risco de óbito. E por isso que é importante a gente falar sobre o tema, né? Além disso, um outro ponto que é importante, a relevância, é que a asma no mundo gira em torno de 5 a 10%. Se a gente colocar 10% em Curitiba da população total, já dá quase 200 mil pessoas. E no Brasil morrem em média 4 a 6 pessoas por dia por crise de asma. Muitas milhares de outras são evitadas porque a gente maneja ela no pronto atendimento e esperamos daqui para frente de maneira correta, né? Além disso, é registrado com todos os problemas de registro do SUS relacionado a CID e tudo mais, terceira, quarta causa de internação também. Então é relevante a gente saber sobre isso, né? Quando a gente vai falar de etiologia, os principais pontos são relacionados à medicação em si, ou seja, ou a ausência de prescrição adequada para o tratamento, seja porque o paciente não tinha o diagnóstico, então como é que ele ia ver uma prescrição, seja porque ele até tinha um diagnóstico, mas tinha uma prescrição errada, ou a nossa segunda frase aí, né? O paciente tinha um diagnóstico, tinha uma prescrição, mas não usava a medicação, não tinha uma aderência. Então isso são dois pontos clássicos de causas de crise, né? Seria um mau tratamento, uma doença mal manejada até então e que combinou a uma crise, né? Outras situações são infecções virais, seja de via aérea superior ou inferior, exposição a alérgenos, sejam eles inalados, como do tipo pólen, poeira, fungos, enfim, né? Até exposição a alérgenos por outras vias, seja, por exemplo, uma via oral, por exemplo, uma alergia alimentar propriamente dita, né? Ou uma alergia medicamentosa. Classicamente, por exemplo, alergia ao AS tem mais ou menos esse mecanismo, né? E nesse ponto a gente começa a se enroscar muitas vezes com outras situações, né? Que seria anafilaxia, choque anafilático, que muitas vezes vai ter sintomas respiratórios que são semelhantes ou iguais a uma crise de asma e que o manejo vai ser semelhante em alguns pontos. A gente vai falar mais adiante sobre isso, né? Outros pontos que têm impacto é a poluição, a mudança de cidade, a mudança de ambiente muitas vezes pode ser gatilho para crise de asma, alterações climáticas também, tem artigos demonstrando que grandes variações de temperatura, assim como baixas temperaturas e altas temperaturas, têm impacto sobre o número de crises, a umidade, especialmente a umidade baixa, a umidade alta na verdade está mais associada à presença de fungos do que a umidade em si ser um gatilho, né? E isso tem um impacto, sim, como sendo etiologia. Tem estudo, inclusive, com frequência e intensidade dos ventos. Provavelmente eles carregam mais alérgenos inalados, né? Essa aqui é a ideia, né? E o exercício físico, especialmente aqueles intensos, é um misto, na verdade, né? De inalar mais poluição, se for um ambiente aberto, inalar um ar mais frio, o fato de inalar mais alérgenos, então talvez seja um misto aí de várias dessas etiologias, na verdade, né? Quando a gente pensa, né, qual que é os fatores de risco para ter uma crise de asma, é claro que ter asma é o principal fator de risco, né? Então é mais relevante a gente falar sobre quais são os fatores de riscos para as crises graves ou para o óbito, aquilo que é um desfecho ruim, obviamente, né? E os principais fatores de risco é a história de alguma crise que previamente foi grave, o paciente precisou de intubação ou ventilação mecânica, os pacientes que tiveram 2 ou mais hospitalizações no último ano, os pacientes que buscaram o PA 3 ou mais vezes no último ano, assim como um grupo de pacientes que já é mais grave, né? Por exemplo, por não ser aderente, não usa corticoide inalatório, ou usa em excesso e ele está eminentemente quase em crise, usando excesso de broncodilatador de curta duração, por exemplo, salbutamol ou fenoterol, Berotec, né? Ou aqueles pacientes que estão ou acabaram de receber corticoide oral, quer dizer, apesar do corticoide oral, mesmo assim ele está tendo uma crise. Provavelmente essa crise é mais grave, né? Da mesma forma, aqueles pacientes que não têm conhecimento sobre a asma, lá do ambulatório, então eles não sabem como se portar frente a um quadro agudo, eles não sabem o que fazer
se eles tiverem uma crise, e isso aumenta o risco, qualquer desconhecimento sobre a sua doença, aumenta o risco de complicações, né? Uma outra questão é a alergia alimentar, né? Sabe-se que essas alergias alimentares podem desencadear, além da anafilaxia, crises propriamente dita, única e exclusivamente respiratórias, né? E que essas crises tendem a ser mais lábeis, acontecer num tempo e espaço menor e, portanto, eventualmente, que não dê tempo do paciente chegar ao pronto atendimento, né? Outra questão é ter uma asma de base mais grave, por exemplo, usar 3 classes de medicamento para asma, né? Então, tudo isso, quando você começa a juntar essas informações, já te levam a crer que essa crise pode ser mais grave e que esse paciente tem um risco maior de óbito. E entendam que lá à frente, quando a gente estiver pensando em dar alta para um paciente, eu vou levar tudo isso em conta, né? Se o paciente teve 3 internações com 3 idas para UTI no último ano, calma lá quando você for dar essa próxima alta. Talvez ele esteja em condições mesmo, mas considere se realmente ele não tem nenhum risco de voltar a piorar bastante em breve, né? Bom, o que os pacientes se apresentam clinicamente quando eles têm uma crise de asma, né? Dispneia, tosse, sibilância e opressão torácica. Veja, tudo isso o paciente com asma pode ter, né? Idealmente ele não deve ter nada para a gente dizer que tem uma asma totalmente controlada, mas ele pode ter esses sintomas, né? Outra coisa, o que muda para a crise, basicamente, é que todos esses sintomas passam a piorar. É uma dispneia que ficou mais intensa, muitas vezes a dispneia é referida como dificuldade para respirar do paciente. Ele consegue respirar e obter aquele volume de ar que ele quer, que ele deseja, só que muitas vezes ele tem que fazer mais força. Essa é a ideia de dificuldade para respirar, que muitas vezes os pacientes referem, né? Tosse, que pode ser seca ou produtiva, por isso que eu não coloquei nenhuma qualificação a mais, mas habitualmente isso aumenta a intensidade. A sibilância, da mesma forma, que torna-se mais frequente ou mais intensa, assim como aquela sensação de aperto, peso no peito, muitas vezes não referida como dor, mas referida como opressão, como pressão torácica, né? Além disso, isso do ponto de vista de sintomas, do ponto de vista de sinais que a gente vai observar, na maioria das vezes, é taquipneia. Os pacientes vão tentar compensar aumentando a frequência respiratória, da mesma forma como taquicardia. Eles vão ter uma frequência habitualmente acima de 90, a maioria desses pacientes com uma crise propriamente dita. Saturação pode acontecer também, não é um critério obrigatório, a gente não precisa esperar necessariamente uma dessaturação para se preocupar com esse paciente, né? Lembrar que pessoas jovens que têm crise de asma têm um parênquima muito bom, então eles vão dessaturar apenas quando eles tiverem uma obstrução muito, muito grave. Então, não é um critério único que eu vou usar e que seja frequente nesses pacientes, né? Uso de musculatura acessória para respirar, né? Assim como a sibilância que o paciente já referiu e eu vou auscultar, né? Tem alguns outros sintomas, sinais que a gente pode observar nos pacientes que tem uma relação que não são tão frequentes, mas guardam uma relação importante do ponto de vista de gravidade que merece eu agir mais rapidamente, né? Especialmente a alteração do nível de consciência para rebaixamento ou grande agitação, né? Que habitualmente a agitação cursa com hipóxia e hipercapnia, excesso de CO2 muitas vezes cursa com rebaixamento do nível de consciência, hipotensão e arritmias, que seria desfecho hemodinâmico grave nesse paciente com uma obstrução grave, cianose, que nada mais seria que um marcador grave dessa dessaturação, né? Um tórax silencioso, que ele é duplamente silencioso, né? Ele tem um murmúrio vesicular reduzido, porque a obstrução é importante, não tem circulação de ar, e além disso, a sibilância reduz-se, né? Então, um paciente que está com MV reduzido e com redução do sibilo progressivo, provavelmente esse paciente está piorando da obstrução. Não necessariamente redução do sibilo significa melhora. Na maioria das vezes isso é bem verdade, né? Mas não necessariamente, né? E além disso, fadiga respiratória. Um paciente que estava saturando 95 às custas de uma frequência respiratória de 30, que de repente começa a cair a saturação e cair a frequência respiratória, provavelmente ele cansou o músculo a ponto dele não conseguir manter mais essa mecânica respiratória, né? É a fadiga respiratória mesmo, né? O paciente está se entregando, digamos assim, né? Além disso,
cursa com ausência de várias coisas, né? O paciente não faz febre por causa de uma crise, não faz expectoração que seja purulenta, pode ser produtiva, mas não purulenta. Esses pacientes não fazem lesão de pele, não fazem sintomas do trato gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, uma hipotensão desproporcional a todo o resto. Isso lembra muito mais quadros, os dois primeiros exemplos, febre, expectoração purulenta, um quadro infeccioso, e urticária e sintoma trato gastrointestinal, lembram muito mais um quadro de anafilaxia, né? Então é importante a gente pesquisar inicialmente esses outros sintomas para a gente se manter-se no caminho que a gente já estava pensando de uma crise de asma mesmo, né? É importante a gente saber que existem exames complementares, que eles vão nos ajudar a tentar estratificar a gravidade, que vai ser o pico de fluxo, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, assim como a gente vai tentar pesquisar fatores precipitantes. Na maioria das vezes que a gente tenta procurar são sinais de infecção, né? Pesquisar complicações que podem acontecer, por exemplo, um pneumotórax, enfim, né? Uma arritmia, ou avaliar comorbidades. O paciente tem diversos outros problemas de saúde que também pioraram nesse período, então vale a pena eu também avaliá-los nesse sentido, né? O que a gente vai usar de exames? Raio-x de tórax pode nos ajudar a pensar, por exemplo, causa, uma consolidação como causa infecciosa ou um pneumotórax como consequência, né? Mas na maioria das vezes não é necessário um raio-x de tórax. Tem um estudo inglês que viu que dos pacientes que tinham, jovens, né, tem esse parênteses aí, que tinham crise de asma, menos do que 2% tinham alguma alteração no raio-x, né? Não é um exame obrigatório que eu vou ter que fazer em todos os pacientes se eu estou seguro do meu diagnóstico, né? Da mesma forma, hemograma, proteína C reativa, a gente vê graus de inflamação, não vão ser obrigatórios em todos os pacientes, mas pode nos dar pode nos tirar muitas vezes a dúvida se eu estou frente a um quadro infeccioso ou não. Ou, por exemplo, se o paciente teve um quadro respiratório alto ou baixo, que eu penso numa síndrome gripal, vai coletar SWAB também para a gente tentar isolar o vírus e assim por diante, de acordo com o que for necessário do meu fator desencadeante ou que eu tenha dúvida diagnóstica ainda, né? O eletrocardiograma, da mesma forma, não é um exame obrigatório, mas que pode caber em alguns pacientes que estão taquicárdicos, eu não sei se ele tem alguma arritmia associada ou não, pode te ajudar nesse sentido. A espirometria, obviamente que não é uma coisa amplamente disponível no pronto atendimento, mas se for possível, disponível, tem alguém habilitado que saiba interpretar, fazer e tudo mais, ou seja, depois de todas essas dificuldades que vocês imaginam que não sejam poucas e que são mais ainda se a gente for pensar no ambiente público, que não é disponível, né? Também não é um exame que vai nos ser obrigatório e vai nos ajudar nesse sentido. Gasometria arterial da mesma forma, né? A gente vai acabar utilizando naqueles pacientes que estão hipoxêmicos ou que tem rebaixamento no nível de consciência, que eu pense que o CO2 pode estar aumentando, né? Ou nos pacientes que estão fazendo arritmia, que pode ter alguma relação com acidose, ou, enfim, né? Outra indicação por qualquer outra razão que você tenha pensado como diagnóstico diferencial, né? Mas o que vai ser importante para nós, a gente pensar em um exame complementar, é o pico de fluxo respiratório. Para quem frequenta os ambulatórios lá da pneumologia, já deve ter visto esse medidor de pico de fluxo respiratório, e ele sim, ele é o exame complementar que pode nos ajudar e que, se for possível, deve ser feito. É claro que naquele paciente extremamente grave, com sinais de eminente parada cardíaca ou extrema gravidade, isso vai ser secundário, né? Mas se for possível, é bem interessante para a gente ter uma ideia da gravidade no início e como que ele vai se portar adiante, né? Como que funciona para a gente fazer um pico de fluxo expiratório, né? Só um parênteses que no ambulatório também existe o pico de fluxo inspiratório, que é outra coisa, né? Não, a gente não vai falar sobre ele aqui, ele não cabe nesse momento da crise, né? Mas o pico de fluxo expiratório, esse tradicional, ele é feito pelo Peak Flow Meter, né? O aparelho. Qual que é a técnica que a gente vai fazer, né? A primeira coisa, a gente vai zerar, né? Vai puxar essa aletinha vermelha para o final, né? Deixa para o zero, digamos assim, aqui, né? Vai acoplar esse bocal de papelão que é descartável ao medidor de pico de fluxo, que idealmente deve ser do paciente. Na prática, a minoria dos pacientes tem, e portanto a gente usa o do próprio hospital mesmo, que deve ficar no PA, pronto à disposição para ser usado. Explicar para o paciente o que a gente vai fazer e por que a gente quer, né? Vai pedir para o paciente inspirar profundamente, colocar esse bucal na boca dele, né, de forma que não vaze nada, e pedir para ele soprar
forte e de maneira explosiva, e a gente essa aleta vai sair do zero e vai parar em algum momento. Por exemplo, aqui parou perto dos 320, talvez ali, né? A gente vai repetir esse procedimento 3 vezes e a gente vai anotar quais são, a gente vai repetir 2 vezes, né? No total vamos ter 3 medidas e a gente vai ter uma ideia de qual que é o pico de fluxo expiratório do meu paciente, né? A gente geralmente vai utilizar a melhor das 3 medidas. Claro, às vezes a pessoa não entendeu qual que é a dinâmica de fazer o teste, né? Você precisa fazer 10 vezes e 3 foram bem feitas. Você vai usar essas 3 melhores e você vai acabar pegando a maior. Supostamente não tem como ele mentir para mais, né? Então por isso que a gente acaba pegando a maior. Tem alguns locais que até falam para pegar valores médios, mas de qualquer forma a gente pode usar o valor mesmo o maior, né? E o que eu vou fazer com este valor? Por exemplo, aqui, digamos que esse aqui fez 3 vezes e o melhor foi esse, 320. O que eu faço com esse valor? Eu devo compará-lo com o melhor pico de fluxo do paciente. Se ele souber, na maioria das vezes ele não vai saber, porque ele não tem esse aparelho em casa, ele não sabe como que ele fica quando ele está bem, portanto, a gente acaba partindo para previstos, ou seja, o normal para aquele sexo, para aquela idade, para aquela estatura do paciente. A gente tem tabela para isso, no Google é bem fácil achar, tem no guideline, no Manual Brasileiro de Espirometria, né? E habitualmente junto com os aparelhos vem também gráficos que tem a idade, o sexo, né? E, por exemplo, se fosse uma mulher de 25 anos com 1,45 de altura, que ela teria um pico de fluxo estimado de 400, né? Caso o pico de fluxo dela naquele momento fosse 200, ela teria 50%, né? E a conta que a gente faz é essa, o obtido dividido pelo previsto, vezes 100, só para virar uma porcentagem, e esse vai ser o pico de fluxo expiratório do meu paciente em relação ao melhor dele, ou na prática, a maioria das vezes, em relação ao previsto mesmo, né? Isso vai ser importante lá para frente. Bom, quando a gente está falando de diagnóstico, depois de tudo isso que a gente falou, o diagnóstico continua sendo clínico, na verdade, né? Basicamente, um contexto, gatilhos e a história clínica e o exame é suficiente para eu dar o diagnóstico. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de raio-x, não preciso de exame de sangue, não preciso necessariamente do pico de fluxo expiratório. Mas o pico de fluxo expiratório, ele vai ser importante, ele vai me ajudar sim. Então, se eu puder ter esse raciocínio clínico e junto um pico de fluxo expiratório, é o melhor dos mundos, né? Quais são os diagnósticos diferenciais que eventualmente o paciente vai poder ter tosse, às vezes até sibilância e que pode me confundir? Qualquer causa de obstrução de via aérea superior ou inferior listado ali, né? Muitas vezes vai ter uma história que sugere, né, aspirou um corpo estranho, ou o paciente já tinha um tumor conhecido prévio, enfim, né, dicas a mais. Ou o paciente não tolera decúbito, tem estertor na ausculta também, está todo edemaciado, tinha uma insuficiência cardíaca. Enfim, né, a gente tentar diferenciar dessas outras situações, DPOC exacerbado, tromboembolismo pulmonar, que muitas vezes pode cursar com dispneia, e sibilância, né, e outras situações mais raras, mas que eu tenho que ter em mente essas outras situações, pelo menos para fazer perguntas clínicas e ter certeza que a gente não está comendo bola, né? Quando a gente vai classificar esses pacientes quanto a leve, moderado ou grave ou ameaçador à vida, isso tem relevância para o tratamento e isso acaba tendo relevância também para a gente saber como que a gente vai manejar esse paciente, né? Então, quem seriam os pacientes leves? Seriam aqueles que conseguem falar frases, eles não estão agitados, mas estão com algum desconforto, obviamente, senão não estavam no pronto atendimento. Habitualmente tem uma frequência respiratória menor que 30, né? Então a gente precisa gastar o nosso 1 minuto e contar, muitas vezes, né? Não está usando musculatura acessória. Tem uma frequência cardíaca que muitas vezes está até elevada, mas não mais do que 120, né? Não tem uma dessaturação abaixo de 90 e, na maioria das vezes, eles não têm uma dessaturação significativa, frequentemente acima de 95 mesmo. E o pico de fluxo expiratório em relação ao predito ou ao melhor do paciente é acima de 50%. Né? Então é um paciente que o normal para ele seria 500 e ele tem, por exemplo, 300, né? Dá mais do que 50%. Então é um caso mais leve a moderado, né? O caso grave, o paciente vai ter aquela história das frases entrecortadas. Então ele fala apenas
palavras, né? Ele não consegue manter um fluxo expiratório suficiente para gerar uma frase. A expiração dele é interrompida por uma nova inspiração, né? Portanto, uma frequência respiratória mais alta, geralmente acima de 30, com algum grau maior de agitação, de desconforto maior, né? Uma frequência cardíaca maior que 120, uma dessaturação mais importante, e o pico de fluxo acaba caindo abaixo de 50%, abaixo da metade daquilo que seria o normal ou o melhor para ele, né? E sinais que são ameaçadores da vida seria sonolência ou confusão mental de maneira bem importante, um tórax silencioso, né? A ausência de MV com redução do sibilo, uma fadiga muito intensa, o paciente que estava bem taquipneico e agora está reduzindo essa frequência respiratória e a princípio não fiz nenhuma medida, né? Então por que ele está melhorando, né? Talvez ele esteja piorando, na verdade, né? Só está cansando. Paciente com cianose nítida, né? Bradicardia, hipotensão, arritmia, ou seja, qualquer coisa do ponto de vista para brad ou hipo hemodinâmico, né, ou arritmias mais complexas, né, e geralmente esses pacientes eles têm pico de fluxo respiratório menor do que 1/3 daquilo que seria o esperado para ele. Claro que nesses pacientes, na maioria das vezes, eu vou nem quero fazer um pico de fluxo respiratório, tenho outras demandas mais urgentes, mas caso às vezes a gente faça, esses pacientes eles geralmente têm menos do que 1/3 do pico de fluxo expiratório, né? Como que a gente vai tratar esses pacientes? Então, eu vou ter que oferecer basicamente 3 coisas. Uma, oxigênio. Segundo, broncodilatador. E terceiro, corticoide. A gente vai discutir um pouquinho adiante como eu vou oferecer e quais broncodilatadores, como e quais corticoides, por exemplo, eu vou oferecer para esse paciente também. Tudo a mais que a gente tem, do tipo metilxantina, magnésio, epinefrina, suporte ventilatório, são coisas extras, na verdade, né? Mas o principal que eu não posso esquecer são esses 3 pontos iniciais. Claro, em paralelo ainda, se o paciente tem uma causa nítida e eu consigo reverter ela muito bem, ou uma complicação, além de uma crise de asma, ele tem um pneumotórax. Ok, preciso tratar a crise de asma e, além disso, tratar o pneumotórax. Né? Não esquecer aquilo que vem junto, em combo ali com a tua crise. Né? Então, do oxigênio, o que a gente pode falar? A maior parte dos guidelines indica quando a gente tem uma saturação menor ou igual a 92, medida na oximetria de pulso, e a forma como eu vou oferecer depende, muitas vezes, né? Inicialmente, o mais fácil, rápido e disponível é o catéter nasal mesmo. Muita gente tem a máscara com reservatório, que consegue fornecer uma fração inspirada um pouco maior. E na prática, muitas vezes, no meio do caminho, a gente vai migrar dessas primeiras 2 formas para uma terceira forma, que é durante a inalação do broncodilatador, a gente vai fornecer oxigênio por essa via, né? Então, é uma via frequentemente usada muitas vezes. Mas, até preparar essa medicação, a gente acaba usando mais frequentemente o catéter nasal para esses pacientes, sempre lembrando ele que ele precisa, obviamente, estar conectado não no ar comprimido, mas no oxigênio, com um fluxo suficiente para este paciente, vamos falar das metas, e que ele respire pelo nariz, né? Se ele não fizer isso, não vai ter grande resultado e é melhor colocar uma máscara daí, né? A nossa meta não é obter 100% de saturação, pelo contrário, a gente quer entre 93 e 95 para a maior parte dos pacientes, né? E com grandes vantagens nisso. Em primeiro lugar, quando eu tenho 99, eu não sei se está sobrando realmente ou eu estou exatamente no 99% com o meu oxigênio, né? Quando eu ofereço entre 93 e 95, eu tenho mais tato para perceber se esse paciente está subindo ou descendo, melhorando ou piorando. É melhor. E ninguém tem problemas, por exemplo, uma parada cardíaca por hipóxia com uma saturação de 93. Então eu não tenho grandes metas que eu precise para esse paciente. Basta eu manter entre 93 e 95. É o suficiente. Muitas vezes o pessoal até fala da combinação do hélio com o oxigênio, mas isso não é uma coisa disponível, isso é uma coisa muito mais para estudo, para trabalho ou para locais que tenham aptidão e que frequentemente façam esse tipo de atividade, não é uma coisa do dia a dia, né? Então não precisa a gente ter essa preocupação. É o simples oxigênio. Lembrar que oxigênio é prescrição médica, então a gente tem que colocar na prescrição, senão não adianta ir cobrar do pessoal da enfermagem se você não prescreveu
esse tipo de terapia, né? É uma das terapias, senão a gente não tava falando disso, né? Segundo lugar, vem broncodilatadores. A gente vai começar falando pelos inalatórios e geralmente a gente faz uma combinação de duas classes. A gente usa os beta-agonistas com os anticolinérgicos e ambos têm que ter início de ação rápida, né? Por exemplo, dos beta-agonistas, a gente tem o fenoterol e o salbutamol, né? O fenoterol agora a gente tem enfrentado alguma dificuldade de fornecimento no mercado, então cada vez mais a gente vai passar a utilizar o salbutamol, né? Percebam que as doses são um pouquinho diferentes do número de gotas, né? E esse 10 a 20 tem diversos manuais, protocolos que sugerem começar com 10, fazer sempre 10, outros começar com 20, fazer sempre 20, outros começar com 10, na segunda vez fazer com 15, na terceira vez fazer com 20, cada um acaba fazendo de uma maneira diferente e porque talvez, na maioria das vezes, a dose, se tudo for bem feito, vai ser suficiente 10. Né? Então, na prática, a pessoa acaba fazendo entre 10 a 20 mesmo, né? E associado a isso, o atrovente, o ipratrópio mesmo, que a gente acaba fazendo entre 20 a 40 gotas. Né? Os principais efeitos colaterais do salbutamol geralmente são taquicardia, que nesse paciente muitas vezes já está taquicárdico, né? Mas eu sei que ele vai ganhar alguns pontos em frequência cardíaca aí mesmo. Além disso, muitas vezes faz tremor de extremidades e algumas vezes faz ter sintomas de ansiedade. Geralmente tudo isso é tolerado porque traz alívio do motivo pelo qual ele veio. Então, os pacientes geralmente conhecem as medicações, então eles sabem que isso acontece, eles são acostumados na maior parte das vezes, mas se não, cabe a você orientar que isso acontece mesmo, né? O ipratrópio, grandes efeitos colaterais, boca seca, enfim, não tem grandes efeitos colaterais graves, assim, né? Geralmente a gente dilui tudo isso numa quantidade de soro fisiológico, nunca a gente usa água da torneira, água para injeção, água destilada, nada disso, soro glicosado, nada disso. Tem que ser soro fisiológico, sobre o risco de piorar o broncoespasmo, né? E a gente dilui com 2 a 3 ml, não muito mais, senão a gente fica com toda essa medicação muito diluída, e demora muito para inalar, né? E o nosso objetivo é, durante a primeira hora, a gente fazer 3 inalações, digamos, do tempo 0 ao tempo 20, do tempo 20 ao tempo 40, e do tempo 40 minutos até o tempo 60 minutos. Nessa primeira hora, a gente quer fazer 3 inalações, daí a gente vai acabar reavaliando esse paciente, né? Outra alternativa que eu tenho é não de inalação, de nebulização, mas do ponto de vista de usar os próprios sprays, né, daqueles tipo L mesmo, né, que eu posso usar as mesmas medicações, né, e o que vai mudar um pouco é o que, obviamente, a gente vai fazer em jatos, né, e habitualmente a gente acaba usando, por exemplo, salbutamol com o ipratrópio, na dose de 4 a 8 jatos de cada um, digamos, no tempo 0, no tempo 20 e no tempo 40. E a gente vai reavaliar ao final dessa 1 hora. Né? Muitas vezes, essas vias inalatórias elas não estão disponíveis e a gente pode ser necessário, naqueles casos ameaçadores à vida, ou que ainda eu não consegui fazer essa inalação, eu posso, ou que esteja extremamente grave e apesar disso o paciente está evoluindo mal, eu posso, ou o paciente está muito agitado, né, eu posso usar via, por exemplo, subcutânea ou endovenosa. Né? De tudo que eu vou falar, a via subcutânea da primeira medicação, a terbutalina, é o que a gente mais utiliza na prática. Geralmente a gente faz meia ampola, aplicando subcutâneo, e a gente acaba repetindo a medicação a cada 15 a 30 minutos, para ficar mais fácil a gente lembrar, igual a gente estava fazendo as inalações, a cada 20 minutos. E a gente pode fazer 3 vezes, igual a gente fez a inalação. Então fica mais fácil a gente lembrar. Então, na prática, eu faço meia ampola, o paciente ainda mantém os sintomas, eu repito mais meia, mantém ainda, eu repito mais meia. E eu fazer minha avaliação ao final de 1 hora. Isso é frequentemente utilizado nos pacientes, por exemplo, que estão entubados e que não se tem o material adequado para fazer inalação pela ventilação mecânica. É uma forma que a gente tem de fazer uma broncodilatação para esses pacientes. Né? Existe a versão endovenosa, bem menos utilizada, e apesar de ser endovenosa, ela não é necessariamente superior à via subcutânea ou à inalatória. Se a inalatória for tolerada, possível, sempre a gente vai preferir a inalatória. Né? Nem tudo que é endovenoso necessariamente é melhor. Da mesma forma, a gente tem a opção de fazer o salbutamol, são os mesmos tipos de ampola para subcutâneo ou endovenoso, não é específica para cada via, né?
E tem a opção da gente fazer também o salbutamol subcutâneo ou endovenoso, né? Da maioria das vezes a gente também não utiliza. Primeiro lugar, disparadíssimo, é inalatório e eventualmente a gente usa a terbutalina subcutânea. Tem outros broncodilatadores, né? Por exemplo, a aminofilina, que a gente usa em situações muito extremas, em casos em que alguém já tem experiência, e isto não porque ela tem efeitos colaterais associados, mas principalmente porque ela não tem uma superioridade ao que a gente falou até agora, na verdade, né? Se eu conseguir inalar esse paciente, se eu conseguir fazer terbutalina subcutâneo, a aminofilina, na maior parte das vezes, ela não acrescenta grandes benefícios. Então, é um desses motivos que, com o tempo, ela vai perdendo a sua força na medicina, porque as outras coisas foram se provando ser melhores, mais fáceis, mais seguras, e é dessa forma, né? Mas, eventualmente, em alguns casos de broncoespasmo graves e alguns pacientes em particular, a gente acaba utilizando a via endovenosa, né? Feita com uma dose de ataque e depois uma dose de manutenção, né? E aí a gente falou de oxigênio, falou de broncodilatador, preferencialmente inalatório, eventualmente subcutâneo e raramente em qualquer outra forma. E o terceiro ponto importantíssimo é corticoide. Na maior parte das vezes a gente vai usar via oral mesmo, entre 2 a 3 comprimidos e na dose de uma vez ao dia, né? Geralmente a gente mantém essa medicação de 5 a 7 dias e a dose vai variar de guideline de 40, 50, 60 miligramas, né? Então por isso fica de 2 a 3 comprimidos do de 20 miligramas, seja prednisona ou prednisolona, né? Ela é muito bem absorvida via oral, não tem motivo para eu não usar a via oral se a via oral do meu paciente é pérvia, né? Quando que eu não vou usar a via oral? Meu paciente não consegue deglutir, está vomitando, o meu paciente está prestes a ser entubado e pode ser que ele broncoaspire, enfim, né? Qualquer outra situação que eu não tenha via oral disponível, eu vou usar as outras vias, mas se não, eu vou preferir a via oral mesmo, né? Fazer endovenoso não necessariamente garante que ele vai ter a ação mais rápida. Lembrar que a ação do corticoide vai se iniciar os primeiros benefícios a partir de 4, 6 horas, né? Então não é uma coisa para agora. Eu preciso fazer na primeira hora, para eu não esquecer, e quanto antes melhor, mas de qualquer forma, o meu benefício não vai ser já, né? Ninguém faz uma injeção de corticoide na veia e melhora de uma hora para outra, não é assim que funciona, né? Se eu for fazer na via endovenosa, a maior parte dos manuais sugere a hidrocortisona mesmo, com alguns problemas da hidrocortisona, que ela retém, acaba retendo mais líquido e fazendo hipervolemia em alguns pacientes, né? Então isso pode ser um problema, eventualmente, se você tiver acometimento pulmonar dessa hipervolemia, né? Mas outras alternativas são, por exemplo, a metilprednisolona, que corticoide endovenoso também, que a gente pode usar ou ampola de 40 miligramas e vai ter uma dose bem parecida com a prednisona, ou meia ampola de 125, que dá 62,5, né, que a gente faz diluído em soro fisiológico em 5 minutos, e o paciente acaba recebendo, né? Então, o meu paciente está muito grave, vomitando, a gente acaba fazendo, por exemplo, uma dose de metilprednisolona na entrada do PA, né? Depois, a manutenção, a gente pode discutir quanto que a gente vai manter, mas saiba que a gente pode manter, por exemplo, a metilprednisolona uma vez ao dia para esse paciente também, né? A hidrocortisona a gente acaba fazendo mais vezes ao dia por causa do tempo da duração dela, né? Então, acaba fazendo 3 a 4 vezes ao dia, né? Epinefrina, ela não é uma medicação das 3 principais, oxigênio, broncodilatador e corticoide, mas eventualmente ela vai entrar nessa ideia da crise respiratória, do broncoespasmo, especialmente, basicamente, naqueles quadros que tenham relacionado a quadro de anafilaxia, né? Então, aí sim a gente vai usar não a dose cheia da parada cardíaca, a gente usa 0,3 a 0,5, ou seja, 1/3 a metade da ampola, né? A gente pode fazer ela intramuscular ou subcutâneo, né? A cada 20 minutos, fácil da gente lembrar, até 3 vezes se necessário. Então, na prática, se for utilizar, né, não vai ser naquele quadro clássico de uma crise de asma, vai ser muito mais no quadro da anafilaxia com sintomas respiratórios, né? A gente vai acabar usando 1/3 da ampola agora, 1/3 em 20 minutos se não melhorar e 1/3 em mais 20 minutos se não melhorar, né? Outra situação que a gente tem é o sulfato de magnésio, que a gente pode usar em casos graves em que, apesar de tudo que eu fiz, o paciente ainda não teve benefício.
não por causa dos seus riscos, não por causa dos efeitos colaterais, mas por causa que na maior parte dos pacientes eles não têm benefício. Alguns locais mais antigos vocês podem ler sobre magnésio inalado, não tem nenhum benefício, mas o magnésio eventualmente endovenoso pode ter algum benefício. Quando a gente vai fazer, a gente faz 2 gramas endovenoso, de 1,2 a 2, é uma dose relativamente baixa, bem menor, por exemplo, do pessoal da obstetrícia que usa para eclâmpsia, por exemplo, né? Eles usam doses de 5, pelo menos, se não me engano, logo de cara, né? Então, eles podem ter alteração de nível de consciência, diminuição dos reflexos e por aí vai, né? Aqui não, que a gente usa doses bem menores, né? Saber que a gente tem ampola de 10% e de 50% é importante, sob risco da gente fazer uma dose muito alta, né? Porque da de 10%, que é o que geralmente a gente utiliza, a gente faz 2 ampolas diluídas no soro fisiológico de 100 para fazer em 20 minutos, né? E isso é uma medida depois de tudo que eu fiz e apesar disso o paciente ainda está evoluindo mal. É uma terapia que eu tenho adicional, sabendo que talvez isso não vai ser o grande diferencial aí. Talvez seja questão de tempo, talvez seja questão de suporte, né? Intubação e ventilação mecânica, o que a gente pode falar sobre isso, né? Primeira coisa, quando que a gente está pensando em intubar um paciente com crise de asma? Os principais motivos vão ser aqueles pacientes que estão tendo piora clínica, ou seja, é um paciente que está tendo redução da frequência respiratória e piora da saturação. E não é porque ele te fez um joinha dizendo que ele está melhorando, é porque ele está piorando, na verdade. O broncoespasmo dele está ficando tão grave, ele está ficando tão cansado, a ponto de que ele não está conseguindo vencer. Então, ele logo vai entrar em hipóxia e vai parar por hipóxia. Então, é um momento de eu me antever a essa complicação e intubar. Melhor intubar antes de uma PCR do que durante uma PCR, sem dúvida nenhuma, né? E o paciente está apresentando rebaixamento do nível de consciência, provavelmente por acúmulo de CO2, porque ele já não consegue ter frequência respiratória suficiente para colocar o CO2 para fora, né? Da mesma forma, o paciente que está fadigando, né? Ele está se cansando, ele tinha grandes incursões respiratórias e cada vez ele está ficando mais fraco, né? Ou está há muito tempo fazendo grande esforço, né? Ele vai cansar cedo ou tarde. Da mesma forma, o paciente que não melhorou com tudo que eu fiz, continua a hipoxemia e o meu catéter nasal, a minha máscara não estão sendo suficientes, talvez eu vou ter que oferecer esse oxigênio por uma via invasiva, né? Com maior quantidade de oxigênio, com outros parâmetros da ventilação mecânica, né? Ou muitas vezes com a gasometria te dando uma ideia de que a hipercapnia está piorando, né? Está tendo acúmulo de CO2, né? Se a gente for fazer, a gente orienta fazer a sequência rápida de intubação, né? Outro tema, mas enfim, quando a gente vai escolher as medicações, se a gente sabe como utilizar, tem experiência, a gente de fato vai preferir a ketamina. A maior parte dos locais não é tão disponível assim, a maior parte dos médicos não tem experiência com ketamina e a gente acaba fazendo o nosso feijão com arroz. Se o paciente não tem hipotensão, Propofol é uma boa pedida, né? Se não, a gente vai com o nosso midazolam como medicação e segue a intubação, né? A gente tenta evitar opioides na medida do possível, porque eles podem ser desencadeantes de broncoespasmo, né? É importante manter esse paciente bastante sedado, porque lembrar que a laringoscopia ela é um gatilho também para broncoespasmo, né? Então, se a gente puder deixar esse paciente mais relaxado, puder fazer uma laringoscopia mais tranquila, tanto melhor. Se você tiver habilidade e souber como manejar bloqueio desses pacientes, também pode te ajudar, com certeza, né? As considerações quando eu coloco na ventilação mecânica, não é o foco da aula, mas geralmente a gente vai fazer volumes correntes baixos, como habitualmente a gente já faz, uma baixa frequência respiratória, porque o meu objetivo é ter um tempo inspiratório bastante baixo e um tempo expiratório, que é a principal dificuldade do paciente obstruído, é de soltar o ar, aumentada. Então eu dou tempo para ele expirar, né? Geralmente naquela relação do I para E, que talvez vocês viram na aula de ventilação mecânica, né? Maior do que o habitual, 1:5 muitas vezes, né? E uma FO2 que habitualmente a gente coloca em 100% e depois a gente vai reduzindo de acordo com a necessidade do paciente, né?
A reavaliação desse paciente, na prática, ele é contínua, né? Você vê o paciente e acaba, nesse período de 1 hora, sempre dando uma olhada no paciente, ou quando ele é muito grave, ficando do lado dele, né? Seja para situações melhores ou piores, ou seja ativamente, ou a enfermagem te avisando, né? Mas, do ponto de vista de estudos, as grandes reavaliações, os grandes marcos, vêm em 1 hora quando eu vou ver esse paciente, né? Então, em 1 hora eu vou definir mais ou menos para que lado que esse paciente está indo. Se está indo mais para internação, se ele está indo mais para uma alta possível, ou se é uma internação inclusive com vaga de UTI, né? Geralmente, quando os pacientes chegam muito mal, com sintomas, com um pico de fluxo menor do que 1/3, né? Aí no estudo 25%, esses pacientes provavelmente vão precisar de terapia intensiva e não vão de alta em breve, né? Mas depois da 1 hora eu vou reavaliar esse pico de fluxo e eu vou saber para que lado que ele correu. Se ele estava em 30% e agora ele está em 80%, ok, melhorou, fantástico, né? Mas esse segundo marcador ele é importante para eu definir, muitas vezes, aqueles pacientes que permanecem com um pico de fluxo abaixo de 40%, é necessário que eu interno, que eu mantenha ele por mais tempo aos meus olhos, do que, mesmo que ele se sinta um pouco melhor, para ir para casa. É melhor eu mantê-lo no pronto atendimento. Aqueles pacientes que têm um valor mais intermediário, entre 40% e 60%, mas que têm riscos para quadros graves, que a gente viu lá no começo, né? Também eu devo tentar ficar com esse paciente um tempo maior. E aqueles pacientes que têm um pico de fluxo maior que 60%, que na maioria das vezes a gente já estaria preparando para mandá-lo para casa, né? A gente acaba que segura esses pacientes se tiver vários ou alguns desses fatores, né? Por exemplo, é uma gestante que tem algum quadro psiquiátrico associado, que não sabe usar as medicações e que está sozinha, não tem ninguém que possa ajudá-la e que a gente não tem garantia que ela vai usar as medicações. Talvez eu vou ficar com ela por um tempo maior até eu tentar resolver essas situações, se for possível, né? Então, essa reavaliação, se em algumas doenças tem quadros bem fechados e específicos, aqui para isso não, né? Na prática, não vai ser na primeira hora que você vai resolver se esse paciente vai ou não vai para casa. Na prática, ao final de 1 hora, ele acabou de fazer as medicações, ainda o quadro está todo meio confuso do ponto de vista de ele estar numa curva de melhoras dos sintomas. Então, na prática, a gente reavalia esse paciente dentro de algumas horas, ainda que a gente fica observando o que as coisas estão acontecendo. Vai acabar que, depois desse quadro inicial, que eu tirei ele da urgência, da emergência, dos riscos maiores, aí é que eu vou sentar e tentar entender essa asma, se é exatamente uma asma, acompanhava, não acompanhava, o que usava de medicação, o que não usava. Aí que eu vou começar a entender melhor os detalhes, né? Quando esse paciente está preparado para alta, aí sim, eu tenho que tentar corrigir a causa. Por exemplo, ele não tinha aderência. Cabe a mim orientar que ele tem que ter uma aderência, sob risco de ter uma crise igual ou mais grave, né? Revisar a aderência se esse não era a causa da crise, né? E a técnica com que ele usa a medicação, né? Surpreendentemente, às vezes o paciente tem um diagnóstico, tem uma receita, tem o remédio e usa, mas utiliza da maneira errada, onde o remédio não chega onde precisa checar. E, portanto, no final das contas, é uma cadeia de pessoas que estão, entre aspas, sendo enganadas, né? E, na prática, quem sofre é o paciente que tem a crise propriamente dita, né? Além disso, o ajuste das medicações, se forem necessárias, ele usava a mesma medicação desde a época dos 5 anos de idade dele, uma dose muito baixa de corticoide. Muitas vezes eu vou ter que ajustar isso, né? Lembrar que a gente vai manter o nosso corticoide oral por 5 a 7 dias. O retorno deve ser breve, então ele deve voltar com o pneu dele, com o clínico, seja lá com quem ele acompanha, se é que ele acompanha, se não deve acompanhar, para alguém rever como ele ficou nesse período, entre 2 a 7 dias. Se ele não tem alguém que possa fazer isso e você está disponível nos próximos dias no mesmo pronto atendimento, talvez valha a pena ele voltar contigo para você saber pelo menos o que aconteceu, né? E além disso, revisar o plano de ação domiciliar. O que ele vai fazer caso ele tenha uma crise? Qual que é o medicamento de uso contínuo? Qual que é o medicamento da crise?
se você tem confiança para esse paciente, por exemplo, iniciar uma prednisona em casa, né? A gente sabe que isso não é uma coisa simples e que a gente frequentemente orienta os pacientes, mas tem vários países e, por exemplo, o inglês, em todos os manuais de atenção para o paciente ler em casa, é planejado, sim, ele aumentar a dose em casa das medicações de uso contínuo, fazer os resgates e iniciar corticoide oral. E na sequência procurar o seu médico dentro da próxima semana ou pronto atendimento se as coisas evoluírem mal, né? Na prática, SUS tem diversos problemas e mesmo do ponto de vista particular, muitas vezes o paciente não consegue ter essa atenção nesse período, né? Ou muitas vezes a cognição para entender toda essa dinâmica, né? Que não é fácil. E muitas vezes o paciente tem diversas outras questões de saúde. Acho que eu passei um pouquinho do tempo. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, pode mandar no chat lá, né? Eventualmente. Se não, eu vou deixar o meu e-mail com a Giovana, fica tranquilo, pode mandar por e-mail. Eu vou deixar a aula aí por algum tempo ainda, se alguém quiser assistir outras vezes. E se não, a gente responde pelo e-mail, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Qualquer perguntas podem fazer, se vocês não quiserem fazer pelo chat aqui, porque fica identificado, eu vou mandar aqui o e-mail, se vocês quiserem mandar perguntas, podem fazer, não se acanhem de maneira alguma, podem fazer perguntas óbvias, nunca foram óbvias, na verdade, né? Então fiquem à vontade para perguntar. E se depois forem estudar, rever a aula, enfim, ficou alguma dúvida ou divergências do que as pessoas falam, né? Pode escrever e depois a gente discute, não tem nenhum problema. Bom, se não temos nenhuma pergunta agora, fiquem à vontade de mandar depois, mas obrigado de novo pelo convite. Qualquer coisa, estamos à disposição do que vocês precisarem, algum tema, alguma coisa que eles quiserem sugerir, aí o pessoal da Liga se organiza, fala comigo e a gente faz outras aulas aí, a gente dá um jeito aí. Tá bom, pessoal? Obrigado de novo, uma boa noite para todos aí.